A gente está vivendo um debate super intenso aqui no Brasil sobre tecnologia e educação. E a pergunta que não quer calar é: como é que se navega nesse mundo cheio de telas sem perder aquilo que nos faz humanos? É sobre isso que vamos conversar hoje. Esse friozinho na barriga que o educador Renato Casagrande descreve, quem nunca sentiu, né? É aquela mistura de ansiedade boa com um pouco de medo de cada novo começo. E hoje o nosso sistema educacional está exatamente nesse ponto, sentindo esse mesmo frio na barriga diante de uma era completamente nova. E que começo, hein? A proibição de celulares nas escolas foi, sem dúvida, um ponto de virada. Mas aí fica a pergunta: essa decisão foi um passo para trás, uma teimosia contra o futuro? Ou, quem sabe, foi aquela pausa necessária para a gente respirar e pensar: peraí, para onde a gente está indo? É essa a grande tensão no centro de tudo. Então, para a gente entender essa decisão, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o problema. O que estava acontecendo de tão sério para precisar de uma medida como essa? Por que essa pausa virou algo tão urgente? Pensa só na correria que tem sido a educação. Começou lá atrás com o mestre e o discípulo. Aí, bum, veio a era industrial com as escolas todas padronizadas. Depois, os computadores, a internet e agora, a inteligência artificial. A sensação é que a cada nova tecnologia, a escola mal consegue entender como usar a anterior e já vem outra onda por cima. E olha só, os primeiros resultados dessa proibição já começaram a aparecer. E eles mostram que sim, a distração era um problema gigantesco. Imagina só, 83% dos alunos prestando mais atenção, 77% dos gestores falando que a concentração melhorou. E menos conflitos virtuais, isso para 65% dos professores. Quer dizer, não foi uma decisão tirada do nada, né? Foi uma resposta a algo que estava ficando insustentável. Ok, mas a história não para por aí. A gente precisa ir mais fundo. Porque não é só sobre distração, sabe? O buraco é mais embaixo. A questão é como as telas estão, literalmente, mudando o jeito que o nosso cérebro processa as informações. E aqui o Renato Casagrande traz uma metáfora que é genial. Pensa assim: assistir a um filme é como deixar o cérebro largado no sofá. Tá tudo ali, pronto. As imagens, os sons, esforço mínimo. Agora, ler um livro, aí é colocar o cérebro para malhar, numa esteira. É preciso criar tudo na cabeça, os cenários, os rostos dos personagens, é um exercício de imaginação. A grande pergunta é: em qual desses dois modos, o sofá ou a esteira, o nosso cérebro está passando a maior parte do dia? E essa ideia de exercitar o cérebro nos leva direto para o que a neurocientista Marta Elvas diz. Ela fala uma coisa muito poderosa. A maior tecnologia que existe não é o celular, não é o computador, é o corpo humano, é o nosso cérebro. E como qualquer ferramenta, se não for usada, enferruja, atrofia. Então, o que acontece quando a gente começa a terceirizar o nosso pensamento para a conveniência digital? Pois é, o preço dessa conveniência toda pode ser bem alto. E a neurociência já está começando a mapear os riscos dessa dependência excessiva. Agora, se prepara para esse número porque ele é impactante. Uma pesquisa recente mostrou que quando se usa uma inteligência artificial para escrever um texto, a atividade do cérebro cai 47%. É isso mesmo, 47% a menos do que se a gente estivesse escrevendo à mão. É como se quase metade do cérebro decidisse tirar um cochilo. E as consequências disso no longo prazo, claro, são bem sérias. Estamos falando de atrofia cognitiva, de falha de memória, de déficit de atenção e até de uma redução da empatia, à medida que o isolamento digital vai substituindo a interação humana olho no olho. No fim das contas, a mensagem é clara: essa conveniência toda tem um custo neurológico. Tá bom, o cenário parece meio sombrio, né? Mas e aí, qual é a saída? Se a tecnologia corre o risco de nos desconectar, a resposta talvez seja uma reconexão radical com o que nos torna humanos. E é aqui que entra o professor José Mourão, com uma visão que muda tudo. Para ele, o objetivo final da educação não é tirar nota boa ou passar em provas, é se tornar uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor. E a tecnologia? Bom, ela tem que servir a esse propósito. Ponto, não o contrário. E segundo ele, tudo começa com uma palavra fundamental: acolhimento. Moran conta o caso de uma professora de português que fazia algo muito simples, mas revolucionário. Antes de ensinar gramática, ela queria saber dos alunos: quais são seus sonhos? Como é a vida de vocês? Essa conexão humana, esse interesse genuíno, é a base de tudo. E é aqui que a história dá uma virada bem interessante.
E se a tecnologia mais avançada, a inteligência artificial, pudesse ser a nossa maior aliada para alcançar essa educação mais humana? A visão do Moran mostra exatamente como isso pode funcionar. A gente pode usar a tecnologia para fazer as grandes perguntas e conectar o que se aprende na sala de aula com os problemas reais da comunidade. A IA pode ajudar a personalizar o ensino, sabe? Para que cada estudante avance no seu próprio ritmo. Isso, claro, muda completamente o papel do professor. E aqui está o pulo do gato. A ideia não é substituir o professor, mas usar a IA para cuidar da parte burocrática, do trabalho repetitivo e, com isso, liberar o professor para fazer aquilo que só um ser humano pode fazer: inspirar, ser um mentor, se conectar em um nível profundo e, acima de tudo, acolher. No fim das contas, a grande questão que fica não é sobre a tecnologia em si, mas sobre a nossa intencionalidade. A mesma ferramenta que pode levar ao isolamento e à atrofia do cérebro pode, se usada com sabedoria, nos libertar para sermos mais presentes, mais conectados e, em última análise, mais humanos. A escolha, como sempre, é nossa.